O Fernando Henrique acaba de declarar apoio direto ao ex-presidente Lula agora no segundo turno. Lembrando, no primeiro turno, o Fernando Henrique desaconselhou os votos no Bolsonaro. Agora, o Fernando Henrique declara um apoio direto ao ex-presidente Lula e posta fotos com o ex-presidente Lula, isso obviamente para criar no ambiente coletivo, no imaginário popular, aquela ideia de uma antiga amizade com o ex-presidente Lula. Esse apoio é muito importante. Dentro dos argumentos a respeito do ex-presidente Lula em relação às políticas econômicas, existe sempre aquela ideia de que o Fernando Henrique foi o cara que fez a maravilha acontecer e o ex-presidente Lula seria o camarada que, de uma certa forma, surfou nas ondas do que o Fernando Henrique construiu. Então, criavam a ideia de que o Fernando Henrique seria antagônico ao ex-presidente Lula, e esse Fernando Henrique supostamente antagônico ao Lula criou uma classe média que se achou muito importante para votar num presidente trabalhista como o presidente Lula. A declaração de apoio do Fernando Henrique acaba de vez com qualquer apoio do bolsonarismo dentro da sociedade civil organizada. O que sobra para o Bolsonaro agora é lidar com o fanatismo. Em especial o fanatismo religioso, que não são todos os evangélicos, mas aquela parte dos evangélicos que vota de acordo com o que manda o pastor, e obviamente o fanatismo por outras razões, o fanatismo por causa do racismo, o fanatismo por causa da identidade de gênero e obviamente aquelas pessoas que estão ligadas à ideia de terem posse de armas ou coisas do gênero. De qualquer forma, o Bolsonaro está ficando cada vez menor em termos de apoios, o que significa que ele vai ficando também menor em termos de votos. Lembrando, o Bolsonaro chegou a 43% dos votos válidos no primeiro turno, principalmente por causa de um apoio indireto que ele recebeu do Ciro Gomes através dos ataques que o Ciro deu contra o ex-presidente Lula. Nessa reta final, todos nós imaginávamos que os votos úteis seriam dos ciristas em direção ao ex-presidente Lula, mas a campanha do Ciro acabou levando os ciristas para o Bolsonaro, o que significa que na prática o Bolsonaro não tem aqueles 43% de voto. O Bolsonaro teria aí os seus 38% de votos, mas agora no segundo turno a coisa é bem diferente. No segundo turno o Lula tem o apoio do Ciro, da Simone Tebet, agora do Fernando Henrique, de vários governadores eleitos ao redor do Brasil, inclusive governadores do MDB, governadores do PSDB. Por outro lado, o PSDB que está apoiando o Bolsonaro em São Paulo está sendo criticado demais pelo partido. A grande realidade é que o bolsonarismo virou uma espécie de mal elemento que ninguém quer estar perto. Somente aqueles que já estão garantidos, como o Zema aqui em Minas Gerais, tiveram coragem de defender sem vergonha o Bolsonaro. E estão, esses que defendem o Bolsonaro, recebendo muitas críticas por isso. Acompanhe aí o Leonardo Estopa nas redes sociais. Lembrando, as lives acontecem todos os dias às 9 da manhã e às 22h30, no Facebook e nos diversos canais no YouTube, de acordo com os bloqueios. O canal principal está bloqueado hoje, mas volta na semana que vem. Então, transmitirei nos canais secundários. Muito obrigado.